Estudo desenvolvido pela Divisão de Psicologia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP revela riscos de anorexia e bulimia na gestação. Foram avaliadas 40 pacientes grávidas de 18 a 41 anos de idade num período de 4 meses. Os resultados apontam que 17,5% das gestantes em tratamento apresentaram diagnósticos de transtornos alimentares. Sobre o assunto, vamos conversar com o psicólogo Niraldo de Oliveira Santos. Olá, Niraldo, muito obrigado por vir pessoalmente conversar com os Internautas da Terra. Muito bem, agradeço. O Niraldo, esse índice de 17,5% de mulheres com transtornos alimentares é alto? Sim, a literatura mundial aponta que transtornos alimentares na gestação incide em cerca de 3% destas mulheres. Então, nesta pesquisa que realizamos, chamou-nos a atenção o índice de 17,5%, porque é um número 5 vezes maior do que a literatura mundial. É muito expressivo. Sim. Agora, no estudo foram avaliadas mulheres de 18 a 41 anos de idade. Foi possível identificar nesse grupo se há uma tendência de transtornos alimentares mais nas mais jovens do que nas mais velhas? Estas pacientes, elas apresentavam em média 29 anos de idade. E eram mulheres que não estavam, na sua maioria, na primeira gestação. Elas haviam já passado pela experiência de gestação e tinham uma média de 2 filhos. Apenas 5% delas estavam na primeira gestação. Então, não se configura necessariamente como grávidas de sua primeira gestação e não são tão jovens a nossa população. Essa população não é tão jovem. O que acontece é que, de um modo geral, os transtornos alimentares eles estão incidindo também em mulheres, não somente na adolescência. Nós estamos observando a incidência de transtornos alimentares em 2 extremos também. Tanto em crianças, em mulheres principalmente de idades muito jovens, como também em adultas que não estão mais na fase da adolescência. Ou seja, é claro que há uma concentração ainda muito maior de transtornos alimentares na adolescência, mas tem havido um aumento dessa faixa etária, né? Então, nesta pesquisa, que ela está numa fase ainda inicial, ou seja, nós temos dados parciais, porque nós vamos aumentar, né? A pesquisa continua acontecendo, né? Ela tem, na verdade, a intenção de se dar com 800 gestantes, então, nesse primeiro momento, os números já foram um indicativo do que nós vamos ter pela frente. Mas ainda neste ponto inicial da pesquisa, estes dados já nos mostram que os profissionais da saúde que lidam com pacientes gestantes precisam cuidar melhor, não só de investigar a presença de transtornos alimentares nestas mulheres, como também poder oferecer algum tipo de intervenção e cuidado para evitar os riscos desta problemática. Sobre a presença desses transtornos nas mulheres, Sim. Elas têm a percepção de que elas apresentam transtorno? A gestação ela é vista como um período, vista e vivida pela mulher como um período de transformações. Um período de transformações na vida, transformações afetivas, emocionais e transformações corporais, inevitáveis. Há um consenso de que neste momento de tantas alterações e transformações corporais, ocorre o risco das mulheres ganharem peso além do que é esperado. Durante uma gestação é esperado que uma mulher ganhe em torno de 7 a 10 quilos, isso numa gestação considerada normal. Só que é muito comum que as mulheres ganhem um peso acima disso, né? Algumas delas desenvolvendo o outro extremo, que é o da obesidade. Então, como já está instalado no imaginário cultural de que a época da gestação é uma época de risco para alterações de peso, para ganho de peso e de preocupações, como vai ficar o corpo desta gestante após ter o filho, né? Isto tem feito com que, por antecipação, algumas mulheres que já apresentam antes uma insatisfação corporal ou uma preocupação com a imagem do corpo ou com o seu peso, né, elas iniciam o processo gravídico como já tendo uma preocupação a mais, além de todas as outras
pertinentes a esse quadro. Então, essa preocupação exagerada com o sobrepeso ou com a obesidade no decorrer da gestação e após, faz com que, né, nós tenhamos a outra vertente disso, que é uma gestante empreender em sintomas que são indicativos de transtornos alimentares, e o mais complicado é que durante um período da gestação, por exemplo, entre os 3 primeiros trimestres, principalmente no primeiro trimestre da gestação, né, é comum que algumas gestantes apresentem o que é conhecido no meio científico como hiperemese gravídica, que são os conhecidos enjoos e vômitos típicos da gestação. E é isso que pode fazer com que os profissionais que cuidam de gestantes não consigam diagnosticar efetivamente quando se trata de um caso de anorexia ou de bulimia, e veja esse processo como sendo um processo de hiperemese, um processo de enjoos e vômitos típicos da gravidez. Então, neste momento, um transtorno alimentar pode se confundir com um quadro de hiperemese gravídica, complicando ainda mais a identificação e a ajuda que os profissionais podem dar a estas mulheres, a estas gestantes, né? Agora, se isso acontece já no meio médico, como então em casa a família pode analisar ali e detectar que há um transtorno alimentar naquela grávida? Um transtorno alimentar, ele não se dá sem que haja uma preocupação com a imagem corporal e com o peso, né? Uma gestante se preocupar com o peso, até certo ponto é justificável, porque se ela estiver com baixo peso ou ganhando pouco peso, isso compromete a saúde do feto e o desenvolvimento dele. Então, para que haja um bom desenvolvimento do feto, da criança, para que isso não implique em malformação fetal, esta mãe precisa cuidar de sua alimentação. Esse cuidado da alimentação é sempre muito sutil, porque você pode, em casa, se deparar com uma gestante, sua esposa ou filha, enfim, e vê-la cuidando bem da alimentação, e isso ser, inclusive, valorizado, supervalorizado. Mas uma coisa é o cuidado com a gestação, uma outra coisa é o excesso de cuidado e a evitação de alimentos que podem levar a um sobrepeso, né? E se houver uma preocupação exagerada com a imagem corporal, uma preocupação exagerada com o ganho de peso, e se os membros da família se deparam com estes comportamentos que se repetem, que são estranhos àquele momento, isto pode ser um indício de transtornos alimentares, e estes familiares podem, primeiro, obviamente, discutir com seu familiar, com aquela gestante, orientá-la, marcar uma consulta com profissionais competentes, com o nutricionista, com o psicólogo, discutir o assunto com o obstetra que a acompanha, mas é fundamental que seja possível localizar ou diagnosticar, porque isso implica também sofrimento para esta mãe. É um sofrimento por um conflito que surge entre, por um lado, o cuidado que ela tem que ter com a criança, com o bebê que vai nascer, e, por outro lado, uma preocupação em como aquilo vai repercutir na sua vida após a gestação, né? Me recordo que, por exemplo, uma das pacientes que incluímos na pesquisa, que entrevistamos, ela dizia claramente que a gestação, para ela, não era uma coisa tranquila, trouxe muitos conflitos, e havia para ela uma ameaça de que profissionalmente ela estivesse bastante comprometida depois de ter o filho, em virtude da profissão dela ter uma relação direta com o peso e a forma corporal, né? Então, a gestação já é um momento que implica em mudanças, em transformações, e pode gerar conflitos, né? E pode se associar a mulheres que antes mesmo de engravidar já possuíam uma preocupação exagerada com o peso e com a forma corporal.